queridos! Sejam bem-vindos ao 4º episódio do podcast da Academia Gaviões. Hoje eu tenho a presença da ilustre e admirável doutora Meire Caminha, psicóloga, teóloga, psicóloga, teóloga, ilusionista, Nossa. mestre em administração de empresas, eu tenho uma especialização em neurociências, tudo isso para ajudar as pessoas a terem mais saúde mental, saúde física, para que todo mundo viva uma vida mais em plenitude, sem tanto estresse, sem tanta ansiedade. E aí existem alguns mecanismos da psicologia que eu posso trazer aqui para vocês, aliás vou, para que você possa viver com mais tranquilidade. Bom, doutora, é um grande prazer ter aqui. Eu estou muito feliz, muito feliz. Obrigada por você ter aceito. Eu que agradeço. E estou feliz também porque a Gaviões, gente, é a minha academia do coração. Eu estou sempre lá, todos os dias, 5 da manhã, treinando. Sem faltar. Eu vou no final de semana, eu vou no feriado. Aliás, a nossa abriu no Natal, Ano Novo, eu fui. Eu só não fui no dia 1º porque eu dormi muito tarde. A festa foi muito boa, aí eu não aguentei, não deu pra ir. Doutora, você treina há muito tempo na Academia Gaviões, né? Já faz um tempinho já. E aí já coloquei meu filho, desde os 12 ele já treina lá, agora já tá com 16 anos, já tá bonitinho, seguindo dieta bonitinho, na linha. Viu, gente? Vocês aí que têm filhos, pode colocar na academia, não tem problema nenhum. É um mito essa coisa de que adolescente não pode fazer musculação. Isso é um mito. O que o adolescente precisa é ter um acompanhamento de alguém, porque eles não têm ainda uma coordenação motora, eles não têm aqueles movimentos refinados, né, que precisa para ter um agachamento, eles não têm consciência corporal. Então aí precisa ter um acompanhamento. Você não pode largar o adolescente sozinho, né? Tem que ter um profissional do lado. Isso é sempre muito importante. Então, e aí nós fomos no FIS, porque, olha, gente, a academia tem um fisioterapeuta que está lá à disposição, e ele nos orientou, porque como ele era novinho, então ele falava, olha, você tem que fortalecer o manguito, passou um treino direitinho para ele, para a idade dele, que teve informação. Então a gente fez essa introdução muito boa, com muita responsabilidade, sabe? Bom, não é querendo puxar a sardinha para Gaviões, mas a Gaviões é excelência no que faz. Maravilhoso! Né? Eu amo. Ela bate qualquer uma. Porque para quem treina de verdade, a Gaviões ela tem muitos equipamentos. Então você tem várias opções. Então você não fica preso numa coisa só. Não é limitado, né? Você tem uma variedade de equipamentos. Ninguém troca. Ninguém troca Gaviões. Eu não troco. Eu sou suspeito pra falar. E eu vou sempre na mesma também, né? Porque eu gosto daquela, porque eu penso assim, Valdir, a academia, gente, ela não é só um lugar para saúde física. A academia, ela também é social. Então, Perfeito. É um lugar onde você também socializa. E tem vários estudos da psicologia, é interessantíssimo isso, né? Tem um livro que chama... Mente Sã, Corpo São. Mente Sã, Corpo São? Não é Mente Sã, Corpo São. Não é o mesmo, é o outro. Tá. E ali ele traz diversos estudos que falam sobre os benefícios psicológicos que o exercício físico traz para a pessoa. Então, nesse livro, um dos experimentos estava dizendo o seguinte, que quando uma pessoa faz um exercício físico sozinho e quando ele faz com acompanhado de alguém, qualquer amigo. Não precisa ser um técnico. Não. Uma caminhada, gente, você faz sozinho é uma coisa, você faz acompanhado é outra coisa. O que muda? Você vai fazer a mesma distância, você vai gastar o mesmo tempo, porém, a produção das endorfinas, da serotonina, da dopamina, de todos os hormônios da felicidade, eles vão ter um upgrade quando você está com uma pessoa. Então, os benefícios dos neurotransmissores, de tudo aquilo que é benéfico que o exercício já traz, ele se potencializa quando você tem uma companhia. Quando você tem um companheiro só de treino. porque você tem uma companhia. Sério? Então, essa coisa de você treinar com amigo funciona. É importantíssimo. Importantíssimo, porque a gente não percebe, mas a presença das pessoas também joga dopamina.
A dopamina é um hormônio do prazer. Também ela gera ocitocina, que também é um hormônio que aumenta a nossa imunidade. O hormônio do amor, do prazer. Exato, né? porque você tem afinidade com aquela pessoa, você vai conversando sobre a sua vida, você desabafa sobre a sua vida, você pensa sobre as questões da sua vida junto com uma pessoa. E só o fato de você fazer isso com alguém e ainda trazendo benefício porque você está se movimentando, isso por si só já traz... É como se fosse uma terapia completa, não é só corpo, é a cabeça também. Mente e alma. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, eu não quero que ninguém me atrapalhe, vou colocar o fone de ouvido porque eu não quero que ninguém me atrapalhe. Gente, na verdade, nós estamos passando por um processo agora, Valdir, que é um processo de adoecimento social, onde as pessoas estão com muito medo das pessoas. A gente está com medo das relações. Sério? Sério. Então, muita gente começa a dar passinhos para trás e vai se enclausurando, vai se isolando, porque elas não têm... Nessa insegurança... porque elas não têm paciência com as pessoas, elas se irritam com as pessoas ela não tolera muito bem o comportamento das outras pessoas. Então, essa intolerância, na verdade, ela é um sintoma ruim, sabe, de uma pessoa que está começando a adoecer. As pessoas que começam a adoecer, eu vou explicar um pouco esse mecanismo, elas começam a se isolar cada vez mais. Então, elas não têm mais paciência com ninguém. Então, ela tem preguiça de sair de casa, ela não quer tomar um cafezinho com um amigo, tudo é muito custoso, a pessoa tem preguiça até de namorar. Então, assim, se a pessoa não vier na casa dela, ela nem quer sair. Do jeito que você está falando, tem preguiça até de ter preguiça. Exato. Exatamente. Ela começa a ter uma preguiça e começa a achar, ela diz para ela mesma, que ela não precisa dos outros. Só que isso... Isso é uma doença, doutor. É uma doença, ela está adoecendo. Então ela vai se isolando. Chega um ponto, Valdir, que essa pessoa não faz falta para ninguém, porque ela se ausentou da vida de todo mundo e ela se enclausurou no mundinho dela, que depois ela vai ver que virou um mundo sem sentido. E para sair do buraco, e agora? Que ela está deprimida, é muito mais difícil. E eu vejo muitas pessoas hoje fazendo esse caminho, sabe? É um caminho muito perigoso. Então, quando a gente vai para a academia, a gente tem que entender que nós estamos dando saúde para nós, não só para o nosso corpo, mas também para a nossa cabeça. E encontrar pessoas que você gosta, formar vínculos na academia. Eu conheço praticamente todo mundo. Eu sei o nome de todo mundo, então é muito gostoso você chegar num lugar onde você é querido, você é bem recebido, que todo mundo te abraça, que às vezes você não tá legal, e você nem precisa contar os seus problemas, mas alguém vem te dar um abraço, te dar um beijo, e fala, que beijo, né? Já muda tudo, né? Já muda todo o conceito de como você tá. Você chegou e você acaba, só pelo um abraço de um amigo da academia, já renovou as tuas energias, o teu humor, né? Isso, e a energia, a gente troca energia. O tempo todo nós estamos jogando energia para o ambiente. Então, por exemplo, quando a gente tem uma descarga de humor, a gente dispara essa energia para o ambiente. Então a gente sente a vibração da pessoa. Eu sempre falo assim que a nossa marca, que a nossa energia, ela sempre vai chegar antes da gente. É sério? É sério. As pessoas percebem, pessoas que são pesadas e as pessoas que são mais leves. A gente sente isso. Você consegue sentir isso? A gente sente, todo mundo sente. Tanto é que a gente joga energia no ambiente, né, pelo calor. Você já vem irradiando, já desde que você está no meio do caminho. Nós estamos esperando você. Nossa, você já vem com uma energia muito positiva. É verdade. E que nem eu, por exemplo, olha que interessante, né, como a gente sabe inconscientemente que a gente mistura energia. Quando você está no ônibus, e aí a pessoa vaga o lugar e você vai sentar. Se tem dois lugares, você não senta onde a pessoa estava sentada, você senta do lado. Porque quando você senta em cima onde a pessoa estava sentada, tá quente. E aí você não quer sentar no quente da bunda da pessoa, você senta do lado. Exato. Você entendeu? Porque a energia dela ficou lá ainda há um tempo. Sério? É sério. As coisas têm a nossa energia. A gente usa sempre uma caneca, a tua energia vai ficar impregnada naquela caneca um tempo maior. Entendeu? Entendi. Porque a roupa, a gente fica com essa energia. E na academia também, o tempo todo a gente está jogando, estamos fazendo força, estamos jogando essa energia para o ambiente. E as pessoas que precisam, absorvem. É verdade. É verdade. E as pessoas não percebem isso. Por isso que a gente precisa do outro, porque o outro nos cura mesmo sem saber. Então, equilibra. Nossa, que interessante. A pessoa que tem muita energia,
ela ao abraçar alguém, ou ao interagir com alguém, ela passa o excesso para o outro, então a pessoa acalma. E aquela pessoa que estava muito down, ela fica melhor, entendeu? Agora, tem a história que a gente fala do vampirismo, né? Que é quando você encontra uma pessoa e você fala, nossa, eu estava tão bem, e aí encontrei aquela pessoa e agora eu tô mal. Essa te suga a tua energia, isso. Por que ela suga? Porque você não sabe se proteger. Como que a gente se protege? É não sentindo pena da pessoa. Quando você sente pena, sente dó de alguém, absorve. Você abre teu canal e aí ela suga ela suga e aí você fica mal. Então, por exemplo, na terapia, né, imagina se os psicólogos ficassem absorvendo, se os médicos absorvessem todos os problemas do paciente, a gente morria, né? Então, o olhar que a gente tem para a pessoa, né, ele tem que ser um olhar de ajuda. E o que é o olhar de ajuda? É um olhar de compaixão e não de dó. A compaixão eu entendo o que você está sentindo, porque eu entendo, eu tenho a empatia, né, mas eu enxergo em você o potencial que você tem de sair do lugar onde você se colocou na vida e posso dar uma palavra ou só um apoio. Ou às vezes não tem nem o que dizer, eu só escuto, mas eu não sinto pena. Porque a pena é quando você não enxerga, você fala, coitada dessa pessoa, ela não tem capacidade de sair dali. E aí esta pena, como se você olhasse aquele ser como um ser inferior. Perfeito, sabe assim? Tipo, ela, coitada, ela não tem como sair dali. E aquilo te pega e te comove de um jeito que você abre o teu campo energético, né? Isso, e você acaba doando o que você nem poderia dar. Entendeu? Porque aquela pessoa não vai... Porque na sua cabeça, né? Ela não tem condição de sair dali, né? Então, esse olhar que a gente tem para a pessoa que precisa de ajuda é importante, né? Você, por pior que seja a situação da pessoa, a gente sempre tem que olhar para o lado forte dela. E não pelo lado fraco. Não ter pena. Isso. A mesma coisa com o filho. Se você vai educar seu filho, você tem que olhar o lado forte dele, a potência que ele tem. Se você educar o seu filho olhando o ponto fraco dele, você vai sentir pena e vai fazer por ele. Então, ai, coitado do meu filho, não sabe fazer a lição, então deixa eu fazer para você, filhinho. Ai, coitado do meu filho, ele não pode ir ali de Uber, sei lá, então eu vou levar o meu filho. Ai, coitado do meu filho. Quer dizer, você está impedindo ele de se desenvolver. Exatamente, isso é pena. Isso é pena, né? Então, a diferença da pena e da compaixão é essa. A compaixão, você percebe a dificuldade, porém, você não se rebaixa naquele nível. E você não se abre para ser sugado. Exato. Então você vê que a academia é muito mais do que exercício físico. Exatamente. É uma terapia, né? É uma terapia. É uma terapia a academia. Quem né? vai de manhã, quem treina de manhã, você treina pela manhã também. Eu treino pela manhã, eu ia te fazer essa pergunta. O que é melhor, treinar pela manhã, à tarde ou à noite? Sempre de manhã. Sempre de manhã? Então, os estudos eles mostram que... Por quê? Porque o nosso corpo, há milhares de anos, ele não mudou. Então, a nossa constituição genética ela é a mesma. O olho continua aqui, o cabelo continua aqui, nada mudou. Não mudou. A gente tem cílio tudo igual, nada mudou. Então, o nosso metabolismo também continua a mesma coisa, o nosso cérebro ainda está na mesma coisa. Então, o que acontece? Só que o que mudou foram os nossos hábitos. Então, a gente vem com a Revolução Industrial, a gente vem com a Revolução Tecnológica, nós temos a luz elétrica, e tudo isso fez com que a gente fosse mudando os nossos hábitos. Porém, o nosso corpo continua ainda como se fosse nas cavernas. Por exemplo, o sol, ele impacta no nosso corpo. A vitamina D, ela é acionada pelo sol, não pela lua. Sim. Entende? Continua desse mesmo jeito. Sim. Quando nós caçávamos, quando nós éramos das cavernas, e o ser humano saía para caçar, ele saía cedo. Ele acordava de manhãzinha, quando o sol estava lá aparecendo. Eu vejo o amanhecer do sol, né, o nascer do sol. Também você acorda muito cedo, né, doutora? Porque eu acordo cedo, isso. Então, e antigamente era isso. Quando o sol se punha, as pessoas não tinham o que fazer, não tinha luz elétrica. Então, eles iam dormir. Escuridão, ia dormir. Então, o que acontece? A melatonina, ela começa a funcionar por volta de 8h30, 9 horas, normalmente... Na hora que o indivíduo está descansando? Que é para dormir já. Perfeito. Não é para comer. Não é para jantar às 8. É para jantar no pôr do sol. É para você jantar, eu janto às 5h30.
5h30, 6 horas, é a hora que eu janto no máximo. Então esse é o segredo ou não? O segredo é a academia? Não, porque você não pode dormir com o estômago cheio, você tem que dormir com o estômago vazio. Então, até dar o tempo de fazer a digestão e dar 8h30, 9 horas, que é a hora que você vai ter o sono, ele tem que estar com o estômago vazio. Então você já vai se preparando para descansar. Para descansar. Isso. E o cortisol, por que é importante você treinar de manhã? Porque o teu cortisol vai estar alto de manhã. O cortisol que te faz acordar. Então, de manhã, sabe quando você percebe que você está acordado? É quando o teu corpo até esquenta. Você já percebeu? Não sei se você já percebeu. Sim. O corpo começa a esquentar, é um calor. Esse calor é do cortisol. Então, o teu corpo, ele já disse para você, levanta e vai caçar. E antigamente a gente saía para ir caçar. Então o teu cortisol, ele tá aceso de manhã. É o momento ideal para ir treinar. Para ir treinar, Perfeito. Exatamente, porque você vai juntar teu corpo, você vai simular a caça. É o horário melhor depois que você sai, por exemplo, do exercício. As crianças, por exemplo, meu filho vai para academia em seguida. Então, por quê? Os estudos também mostram que crianças que fazem atividade física antes da escola tem um aproveitamento muito melhor no aprendizado de línguas, de matemática e tudo mais. Porque o raciocínio vai funcionar melhor porque ele já ativou os hormônios. Porque ele ativou os hormônios, ele gastou o estradiol de manhã. Perfeito, entendeu? O cortisol. Ele tá com cortisol alto e ele tá lá todo alerta, sabe? E aí ele vai aproveitar melhor. E quem sai da academia e vai trabalhar, o melhor horário é para ele resolver problemas naquela hora. Então, eu sempre, uma dica para quem está assistindo, né? Pela manhã, é a hora que o teu cortisol está mais alto, é a hora que a tua coragem está melhor. Então, esse é o período melhor para você fazer uma prospecção para cliente, fazer aquela reunião dificílima, tomar aquela decisão difícil, resolver um problema difícil. Pega todas as atividades difíceis e faça na primeira hora da manhã. É o melhor horário, não deixa para fazer isso no final da tarde. Por quê? Ao final da tarde, teu cortisol já está baixando. Então você vai ficar mais covarde, você vai tender mais a procrastinar, você vai pensar com menos vigor. Então é melhor que você pense isso de manhã. À tarde, o que você vai fazer? Ainda mais depois do almoço. Depois do almoço, seu corpo já está meio mole. Já capenga, já trabalhando já na... Aí é o horário que você tem que colocar atividades mais operacionais. Aquelas que você não tem que tomar aquelas decisões difíceis, aquelas coisas mais tranquilinhas, operacionais que você tem que fazer no dia a dia, porque assim você vai otimizar melhor o seu tempo, utilizando os seus hormônios da forma mais eficaz possível. Entendeu? Então, eu acho assim, a gente tinha que entender um pouco mais do nosso corpo. Não é difícil. Porque ele te dá sinais, né, doutor? Claro, e por que a gente não... tem maturidade para entender. Né? Porque a gente tem preguiça, na verdade. A gente sabe da vida da Anitta, a gente sabe da vida de não sei quem, sabe do Big Brother, mas não sabe do próprio corpo, não sabe que horas que a melatonina dela está funcionando, não sabe como é que as coisas funcionam no corpo dela, não sabe. A gente sabe como é que funciona o motor do carro, mas a gente não sabe como é que funciona o nosso motor, sabe? A gente não sabe como funciona o nosso cérebro. Perfeito. Não é verdade? Verdade. Mas a gente sabe da vida de um monte de gente que não tem nada a ver com a gente. E com quem tem que se preocupar mesmo, que somos nós mesmos. A gente não se preocupa, você entendeu? E a gente quer que alguém faça isso por nós. Então a gente chega no médico e fala, ai médico, me cure, meu psicólogo, por favor, me cure, ai meu psiquiatra, por favor, me dê uma pílula que eu faça esse problema sumir. Sabe assim? Então a gente tem muita preguiça, né, de amadurecer. Eu falo, sabe? A gente quer ser amadurecido. A gente quer que o outro faça por nós. Por exemplo, tem aqueles memes, né, que a gente vê na internet, que é assim, olha, já faz 6 meses que eu pago essa academia e não tive resultado. Eu acho que eu vou ter que ir lá e reclamar, porque eu tô pagando já faz 6 meses. Resultado nenhum. Mal sabe ela que vive procrastinando e não tá fazendo o melhor dela. Entendeu? Então. Mas a gente ri, mas é engraçado, porque é verdade. Sim. A gente vê pessoas, cara, pagando a academia o ano inteiro. E não vai. E não deixa de pagar, porque assim, ela pensa, poxa, se eu parar de pagar, aí é um fracasso total. Aí quer dizer que eu fracassei totalmente. Mas enquanto eu tô pagando a academia, ainda existe uma esperança
de que eu vá. E às vezes vai uma vez no mês, mas não tem aquela disciplina, constância, né? Entendeu? Que a gente sabe que é difícil. É que faz a diferença, né? No teu caso. Doutora, se me permite, quantos anos você tem? Eu tô com 51, vou fazer 52 mês que vem. Olha só, vai fazer 52 anos. E o que é o esporte na vida dela? O que é a musculação? Porque, de fato, é verdade. Ela faz musculação todos os dias. Precisa. Isso diz que a neurociência diz. Precisa. Né? Que se você fizer todos os dias, a constância gera hábito gera excelência, né? Então é o seguinte, gente, se você não quiser ter um Alzheimer, se você não quiser ter demência, se você não quiser ter problemas que você pode evitar... Essas doenças silenciosas que vêm. Faça diabetes. Diabetes ele causa inflamação no corpo, que causa a hipertensão, problemas cardíacos, uma série de coisas. E tudo isso por conta do nosso estilo de vida, nós somos muito sedentários. Então, hoje ninguém mais discute que é preciso fazer a ginástica. Não tem escolha. É necessário. Não tem escolha. Ou faz. Que nem meu filho, eu coloquei ele com 12 anos, pergunta se ele estava a fim de acordar às 4 da manhã para ir para academia, como ele faz hoje. Não estava. Mas eu falava o que para ele? Eu falava assim, olha, você só tem 2 escolhas. Como você vai? Ou rindo ou chorando. Que você vai. Entendeu? Aí ele falava assim, mas eu não quero. Eu falava assim, mas você não toma banho todo dia? Toma. Você não vai para a escola todo dia? Então, academia é todo dia. Porque é uma necessidade do corpo, não é uma escolha nossa. A gente tem que entender isso, não é uma escolha, é uma necessidade do corpo. Como a gente tem a necessidade de escovar o dente, tomar banho, fazer uma dieta alimentar. Fede, né? Isso, se não fazer uma dieta equilibrada, a gente vai adoecer. Então, se a gente tomar essa responsabilidade, que já é nossa, para nós, porque Deus deu um corpo para cada pessoa, como um empréstimo. É um empréstimo o nosso corpo, o templo da nossa alma. Então, o que cabe a nós? Cuidar do corpo. E cuidar do corpo não é comendo chocolate todo dia, não é comer no McDonald's todo dia, entende? Refrigerante o tempo todo. É fazer uma dieta equilibrada para que essa máquina funcione na melhor potência que ela pode, sabe? Olha... O pessoal não coloca qualquer tipo de óleo no carro, não coloca qualquer gasolina no carro. No entanto, bebe pra caramba, se droga, sabe? Toma remédio pra dormir, pra acordar, trocentos remédios pra tudo. Quer dizer, a gente não trata o nosso corpo... Como devidamente tem que ser. Como a gente trata o carro. Certo. Entende? E o nosso corpo, ele é muito mais valioso. Tipo, se a gente perguntar para a pessoa, né? Quanto vale o seu rim? Quanto você quer para você me dar teu rim? Quanto que você quer para me dar teu coração? Quanto que você quer para me doar o seu pulmão? A gente fala, não, isso não tem preço. Isso vale muito mais do que o meu carro, do que a minha casa. Mas, na conduta, ela não age dessa forma. Ela não cuida dos órgãos que tem. Então, você vê como nós somos muito incoerentes, né? É verdade. E aí, não é... Você não faz a manutenção do tempo como tem que fazer. E aí, toda vez que eu ia para academia com meu filho, eu falava assim, olha, quando a gente sai conversando, né? Aí é um momento, inclusive, que os pais podem conversar um pouquinho com os filhos, sabe? E eu falava assim, você tá vindo aqui na academia, tá vendo que você veio? Você tava com sono, não tava? Tava. E agora, como você tá se sentindo? Aí ele fala, tô melhor. Então, se você não vence a tua preguiça todo dia... Você vai ser um fracassado pro resto da vida, porque a preguiça vai vir todo dia. Não tem um dia, Valdir, que eu acorde que eu não tenha preguiça de treinar. Eu tenho preguiça de treinar, mas eu simplesmente vou. Eu falo, é como se eu encontrasse com a preguiça minha, eu falo, oi preguiça, tudo bem? Tá, continuo fazendo meu cafezinho, vou embora. Sabe, ela é um ser que tá lá, mas eu não dou bola pra ela. Perfeito. Mas ela está lá, todo dia eu tenho preguiça. Ela te segura, ela quer que você não vá, deixa pra lá, vai amanhã, isso. Vai depois de amanhã. Você tá cansada, dá o teu descanso. Você vai. A mesma coisa, e eu falo pro meu filho, essa preguiça, ela é inerente ao ser humano. Então, por isso que a gente tem que entender, ela é inerente, ela não vai sumir. Não é porque você gosta da academia que você não vai ter preguiça. Você vai ter, mas aqui você já até acostumou com ela e você já fez amizade com ela, você fala, amiga, fica aí, né? Uma outra hora eu falo com você. Eu vou fazer a minha parte, vou cuidar de mim. Né? E aí você começa a ter a disciplina e a constância, que são virtudes, que são difíceis de conquistar. Então, a gente valoriza o ser humano que é virtuoso.
não o indivíduo que é só rico. Hoje em dia nós tivemos uma mudança, né? Uma inversão de valores. De valores, ok. E antigamente a gente valorizava a pessoa que tinha valores e princípios que inspiravam a humanidade. Que eram, por exemplo, né, como a gente pensa em Jesus Cristo ou em qualquer outro avatar, né, tipo um Buda e tal, eram pessoas que eram disciplinadas, mais virtuosas, mais justas, mais honestas e tudo mais. Quanto custa? Se eu quiser pagar por honestidade, quanto que eu pagaria? Não tem preço. Não tem porque preço. Não tem loja que vende honestidade. Não tem loja que vende coragem. Não tem loja que vende iniciativa. Não existe um lugar, um mercado que eu vá comprar isso e vá ter virtudes, porque cada pessoa tem que fazer o seu. Você não pode desenvolver força de vontade pelo seu filho. É ele que vai ter que desenvolver a dele. Então, são valores que trazem riquezas para o nosso caráter, que não são monetizados, você não consegue comprar, diferente do dinheiro que você pode herdar, que você pode, sei lá, ganhar de uma forma até desonesta, ele pode chegar até você, porque ele é um instrumento, na verdade. Certo. Ele não é o valor em si. Mas nós pegamos o objeto dinheiro e atribuímos todos os valores a ele. Certo. E colocamos ele acima de nós. E hoje a gente perde a saúde, perde a nossa vida, perde as nossas relações em função do dinheiro. E quando a gente alcança aquele tanto de dinheiro, a pessoa vê que não era aquilo. Porque você perdeu tudo que era de valor realmente. Exatamente. Né? Entendeu? E não desenvolveu as virtudes que, na verdade, é o que a gente precisa, sabe? Como espírito. A atividade física, ela é boa porque ela justamente ela ajuda a você trabalhar a sua disciplinar a tua conduta. Ela ajuda você a desenvolver as suas virtudes. Se você é disciplinado numa academia, isso vai mostrar que você será disciplinado em qualquer área da sua vida. Que você pode ser. Que você pode ser, não é? Disciplinado Isso. em qualquer área da sua vida. Isso. E isso é muito importante, né, doutora? É bom. É bom porque, assim, a área cerebral é a mesma. Então, a área da força de vontade é essa área aqui da frente, Sim. né? Então, quando você faz um esforço para ir para academia, você pode usar essa mesma área cerebral para, por exemplo, economizar dinheiro. Então, toda vez que você vai ficar num dilema entre um prazer momentâneo e um prazer a longo prazo, você vai conseguir sair do prazer momentâneo e você optar pelo prazer a longo prazo. Então, por exemplo, quem treina sabe que não dá para você fazer um super shape em um mês. É verdade. Não dá. Não dá. Esquece, não dá. Então, a pessoa começa a ir, não pelo shape, ela vai pela saúde. Então, ela aprende a fazer aquele caminho não para curto prazo. Porque se for no curto prazo, você sabe, a pessoa vai querer tomar uma droga, a pessoa vai querer trocar os pés pelas mãos. Ela vai querer dar um passo adiante totalmente desnecessário. Desnecessário. Desnecessário, entendeu? Porque não é assim que funciona. Exato, e a gente sabe, né? Mas as pessoas têm uma ilusão. Uma visão diferente. Isso. Né? E a mesma coisa, por exemplo, quando a pessoa vai comprar um carro ou um apartamento, ela vai ter várias tentações. Então, ela vai querer comprar uma bolsa, ela vai querer comprar um sapato, ela vai querer trocar de celular. Só que aí ela pensa assim, puxa, mas eu tinha um projeto aqui para eu trocar meu carro, então se eu gastar meu dinheiro agora com esse celular, se eu gastar meu dinheiro com essa coisa, o meu sonho, que é uma prioridade, vai ficar cada vez mais distante. Então, eu vou abrir mão desse meu desejo agora para eu optar pelo meu sonho de longo prazo. Isso, é a mesma coisa, é a mesma área cerebral. Certo. Entendeu? Agora, é lógico que a gente vai ter, por exemplo, pessoas que fazem a inversão do dinheiro, mesma coisa, que pegam o corpo como um fim em si mesmo. E hoje a gente vê muita gente fazendo muito procedimento estético porque não consegue enxergar valor em si e ela começa a achar valor no estético. Então é muito procedimento, botox, não sei aonde, Isso se atribui ao quê? Que essa pessoa, ela não está contente com ela, né? E ela é imediatista. Isso. Ela quer mudar porque e vira um esse vício, é o nosso viu? mal, né? E vira um vício, porque a pessoa não para. Você não viu gente que é totalmente deformado? Não, mas fica totalmente Nossa e não para, Senhora. a pessoa já começa a ter um distúrbio. O que é esse? Como é que se chama isso? Quando a pessoa se olha, acha que não está legal, ela está bonita. Sim. Mas ela acha que não está bonita e começa a fazer uns procedimentos
isso muito louco. O ser humano é o seguinte, todos nós temos as nossas feridas emocionais. Todo mundo tem. Então, assim, todo mundo já passou por uma situação de abandono, todo mundo já se sentiu desamparado uma vez na vida, todo mundo já se sentiu rejeitado alguma vez na vida, todo mundo já se sentiu traído alguma vez na vida, decepcionado com alguém que você confiava e essa pessoa te decepcionou. Normalmente, essas marcas, elas são feitas na nossa infância, porque a criança não tem capacidade de identificar ou nomear isso, ela simplesmente sente o baque, aquela emoção. E absorve? Absorve e fica lá. Ela não sabe sair de lá. Então, uma criança, ela não tem esse discernimento, então ele fica, do jeito que vem, fica. Só a partir, pra você ter uma ideia, essa área cerebral, sim, do juízo e do pensamento, da nossa inteligência mesmo, como ser humano, só é desenvolvida até os 21, 25 anos. Ela demora. O nosso cérebro nasce pronto. Ele demora para ele estar pleno. Ele vem amadurecendo ao longo do tempo até os 20 anos, 21? 21, por isso que a maioridade é 21. É. Porque o cérebro ele termina o desenvolvimento dele, principalmente dessas áreas cerebrais, nessa idade. Por isso que é a questão da maioridade. Por isso que tem essa briga com relação a antecipar os 16 anos para a maioridade, entendi. Exato, você entendeu? Não é normal, então se porque antecipar, ainda não tem... você está correndo contra a natureza. Isso, porque ela ainda não tem esse discernimento, ela acha que tem, mas o adolescente ele fica se achando. Tudo, mas ele não tem ainda essa maturidade para tomar uma decisão. A partir dessa idade, cabe a cada um de nós fazer o trabalho que a nossa criança não pôde fazer. Ela tem que pegar essas emoções, entender como ela funciona, para que da melhor forma ela consiga viver as outras experiências. Mas... como ninguém faz, o que acontece? A gente vive, isso é sintoma depois de ansiedade, a gente começa a criar sintomas de ansiedade. O que é a ansiedade? É um medo de reencontrar as minhas feridas. Então eu começo a ter medo de sofrer de novo. Então, como eu já fui traído, por exemplo, quando eu começo um relacionamento amoroso, eu já começo a fazer, mas será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que essa pessoa não vai me trair? Será que essa pessoa, né? Quer dizer, ela já está insegura. Isso, né? Porque ela tem medo de reencontrar o fantasma dela. De reabrir a cicatriz. Exato. Então, quem já teve uma ferida de abandono, por exemplo... O abandono não é que seus pais te abandonaram, mas é porque você sentiu desamparada por algum momento, entendeu? Da vida. E aquilo foi marcante. E aí, quando você começa a se relacionar, você fala assim, eu nem vou dar muita bola, porque essa pessoa, uma hora ela vai embora mesmo. Então, eu não consigo me entregar nesse relacionamento, porque eu dou um fora... para não receber o fora, sabe assim? Eu já começo a ver um monte de problema naquela pessoa, você fala, essa pessoa tem isso, tem aquilo, não sei o quê, nem é tão bom assim, aí você não entra, você não embarca no relacionamento. Você não entra de cabeça, né? Isso, entendeu? E a gente faz isso para tudo, não só para relacionamento amoroso, mas a gente faz isso para o trabalho, a gente faz isso em todas as áreas da vida, a gente faz isso com as amizades e a gente não percebe que nós estamos não crescendo para a vida, não indo para a vida, mas fugindo do que Jung chama de sombra. Passado, né? Do nosso próprio passado. E a tarefa de cada ser humano é justamente ressignificar esse bicho papão que ficou para nós e olharmos e falava assim, cara, nem é tão ruim assim, não foi tão ruim assim. Hoje eu entendo que meu pai, por exemplo, teve que me deixar lá naquele lugar, porque ele precisava trabalhar e tal. Então eu consigo depois lidar com essa emoção. Essas pessoas que não conseguem lidar com isso. Isso. Aí o que ela faz? Né? Ela começa a pegar os medos dela e colocar nos objetos. Então a gente vai ver fobias, por exemplo. Então os meus medos que estão aqui, na minha cabeça, em forma de pensamentos catastróficos, em forma de pensamentos negativos. Então ele vai se transformar. O medo, cara, ele não é, ele é um ser fluido. O medo, para ele se sustentar, como o medo é sempre algo criado da nossa cabeça, ele não existe. Você precisa alimentar. E você alimenta com amigos de medo. Então, assim, por exemplo, eu tenho medo de barata.
Se você questionar, você fala assim, mas cara, por que você tem medo de barata? A barata é menor que você. Aí você fala assim, você tem que juntar com outro medo. Aí você fala assim, é porque ela tem bactéria. A barata, ela é suja. Então você já começa, você junta o medo da barata, outro para justificar, mais um medo. Aí você fala assim, mas se você é tão maior que a barata, você dá um pisão nela. Não, mas aí a barata, ela pode subir em cima de mim, sei lá. Aí você junta com outro medo. Você só vai acumulando os medos para justificar. Exato, o primeiro medo. Então o medo, ele nunca sobrevive sozinho, ele sempre vem com outros. Acompanhado com outros. Tanto que quando você começa a ter pensamentos de ansiedade, eles são sempre catastróficos. Então você vai criar um cenário com começo, meio e fim, onde todos os cenários dão errado. Você só se lasca em todos eles. Então, e é uma sequência de pensamentos. Do tipo assim, nossa, eu preciso até tal bairro, não conheço onde é. Meu Deus, eu vou me perder. Dali o bandido vai me achar, eu vou ser assaltada. Aí o pneu vai furar. Aí eu vou ficar... Você entendeu? É uma catástrofe atrás da outra. Porque, e você começa a criar esses cenários, mas isso é um artifício do nosso ego. Exatamente. Para quê? Para a gente não lidar com os nossos medos primordiais. Os pais dos medos que a gente tem, eles estavam lá atrás, eles vão criando mais medos. E a gente entra nesse círculo de medo e a gente pega, às vezes, esses medos e atribui a objetos. Então, por exemplo, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de cobra, eu coloco todos os meus medos na barata, quer dizer, eu fico todos os meus medos. Rato, isso, na rodinha eu tenho medo de dirigir. Exato, você entendeu? E vou criando sintomas relacionados a isso. Que incrível, doutor. Às vezes, por exemplo, né, na síndrome do pânico, eu começo a sentir aquele monte de mal-estar, aquela taquicardia. Eu vou no hospital, eu tenho certeza que aquilo ali é físico. Chega lá, por quê? Porque eu tô colocando meus medos no meu corpo. Então eu vou olhar o corpo, eu não vou olhar minha alma. Eu vou olhar meu corpo, porque eu tenho certeza, porque eu não sou louca, porque os sintomas estão tudo aqui e eu vou jogar no meu corpo, entende? Então, e como também sintomas de distração, né, da nossa mente, a gente acha que eu sempre vou jogar para fora os meus medos, né? Sempre tá fora, é sempre o outro que me ameaça. Então, por exemplo, se eu tô me relacionando com você, o Valdir, não sei. Ele falou aquela coisa lá na mensagem, não sei, eu tô achando que ele tá tendo caso com alguém, ele tá me enganando. Eu vou criar em cima de você o meu medo. Sim. Eu vou projetar em você o meu medo. Mas, na verdade, era para eu olhar pro meu, né? Sim. E não ficar projetando em todo mundo. Aquela autodefesa sua, né? Isso. E aí, e nessa que eu não consigo me olhar, eu preciso... Outro sintoma. Eu preciso que o outro me olhe. Porque eu não consigo me olhar. Então, eu preciso, assim, fazer assim... Valdir, você acha que eu tô bem? Não, mas pensa, eu tô bem, eu não tô bem, eu não sei, eu tô achando que eu tô gorda. Valdir, eu tô achando que eu tô feia, eu tô achando que eu tô precisando fazer alguma coisa, você não acha que eu tô precisando fazer alguma coisa? Porque eu mesma perdi a capacidade de olhar no espelho e ter discernimento. Então, o outro precisa me dizer se eu tô bem, se eu tô inteligente, se eu tô legal, se eu não tô legal. Então eu preciso do olhar do outro, porque eu já perdi a minha noção de olhar para mim mesmo, entendeu? Nós somos um bando de loucos. Essa é uma dependência emocional? Ela gera dependência emocional. Ela gera, porque eu só consigo existir a partir do olho do outro. Do meu olhar, Existem né? Algumas personalidades que são mais doentias, né? Que isso é muito forte. Então, você vai ter graus, né? Por isso que quando você fala em por exemplo, distúrbios de personalidade, são pessoas que têm isso muito forte. Muito aflorado. Aflorado. Então, por exemplo, o narcisismo, que a gente fala bastante do narcisismo, que ficou esse termo, assim, que é tudo errado que o pessoal usa. Mas depois muito você fala sobre. O narcisismo, por exemplo, ele faz parte do nosso desenvolvimento humano. Todo mundo passa por esse momento onde você é um bebê e tudo é como se viesse para você. Então, imagina você um bebezinho pequenininho que você tá com fome, de repente a tua mãe vem e te acolhe.
Aí você sente o prazer do acolhimento, o quentinho do acolhimento, e ela dá o peito para você mamar e sai aquela angústia da fome. A criança não sabe nomear a angústia, ela não sabe o que significa fome, ela só sabe que ela sente o mal-estar, e pelo mal-estar ela chora. Então o choro é uma manifestação da Do criança que ela tá sentindo. pela angústia. Quando vem uma criança, ela enxerga lá meio embaçado, ela não enxerga a mãe inteira. Ela enxerga um peito, né, que vem para sanar, saciar o desejo dela de, né, sair daquela coisa ruim. Então, a criança, nesse momento, ela está recebendo do mundo o acolhimento e tal. E para a criança, tudo é em função dela. Então, ela tem objetos que matam o desejo dela, o mal-estar dela. E aí, então, todos nós temos isso, né? A gente cresce um pouco com isso, que a gente fica querendo que o outro supra as nossas necessidades. A gente tem um quê disso, né? E nas relações a gente também vai ter um pouco dessa ambiguidade, desse paradoxo, né? Onde, até no masoquismo, a gente tem um pouco isso, assim, né? Do tipo, eu quero ser dominada, né? Na relação do amor, eu quero ser dominada e tem hora que eu quero dominar. Né? Depois cada um vai ter um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas o narcisismo é essa fase onde a criança recebe tudo do mundo e ela quer que as pessoas sirvam ela. Quando ela cresce um pouquinho mais, ela percebe que, opa, não sou só eu. Minha mãe, ela atende eu, atende meu pai, atende os irmãos, atende a tia, a avó. Ela tem outros interesses que não sou só eu. Então, a criança começa a entender que o mundo não gira em torno dela. Que ela vê que ela não é o centro das atenções. Isso. Né? E aí, a gente, nessas loucuras da nossa vida, a gente vai aprendendo a lidar com a vida como ela é. Sim. E aprendendo também a apaziguar com relação às nossas carências. Por exemplo, eu vou aprendendo a suportar as minhas angústias. Por exemplo, às vezes eu quero a minha mãe aqui, mas eu preciso aguentar, esperar um pouquinho, porque eu sei que daqui a pouco ela vem. Se eu aguentar um pouquinho, eu sei que ela vem, aí eu consigo lidar com a minha angústia. Quando eu não consigo lidar com a minha angústia, lá na frente eu vou ter sintomas psicológicos. Sério? Entendeu? Porque eu vou ter os transtornos de ansiedade, porque a ansiedade ela traz essa angústia. Então quer dizer, é tudo um processo. É tudo um processo. E a gente só vai revivendo as nossas angústias, né? A vida toda. Então, o que é saúde mental? A saúde mental é a gente entender esse processo dentro de nós e falar assim, quando você sente aquele mal-estar, você identifica. Não é que você não vai sentir mais, mas você vai sentir e vai falar, já sei, eu conheço essa daqui é angústia. Normalmente, quando ela acontece, é porque eu estou numa situação onde duas coisas são importantes para mim. Eu estou num conflito. Então, por exemplo, às vezes eu tenho que ir numa festa, num casamento, que é muito importante, de uma sobrinha, mas eu não quero ir. Então, eu penso assim, não vou. Mas minha sobrinha vai ficar chateada, mas não sei o quê, mas eu estou me sentindo tão feia. Então você começa a sofrer por antecipação. Isso, porque você precisa decidir se vai ou não vai. Se você vai ou não vai, né? Enquanto você não decide, você sente angústia. Você fica angustiado, você fala, nossa, eu preciso resolver isso, eu não consigo resolver, nossa, eu tô com esse problema aqui, eu preciso resolver, eu não consigo. Então, enquanto você não identifica o que é prioridade para você, você não consegue decidir. Então, às vezes acontece com um cara que tá casado e tem amante. Então, você ama aquela outra pessoa, mas você tá naquele problema, aí você fica numa angústia porque você não consegue decidir para onde você vai. Você entendeu? Porque toda a escolha, ela vai ter um preço. E aí tem que estar muito claro para mim qual é o preço que eu tô a fim de pagar ou o preço que eu suporto naquele momento. Entendeu? Entendi. Porque às vezes não é a melhor solução, mas é a que eu aguento. Entende isso? Entendi. Às vezes a gente na vida vai ter uma opção ruim e outra pior. Não vai ter melhor. Sim. Mas vai ser a que, às vezes eu vou tomar a pior decisão para mim, mas é a que eu suporto aguentar, que eu vou suportar viver, entendeu? Então, por pior que seja. Por pior que seja, claro. Mas é aqui dentro do teu coração é a melhor saída. Então, por exemplo, nas decisões da vida, a gente não pode pensar só com a cabeça. A gente pensa com a cabeça, mas a decisão é do coração. Porque o coração, ele carrega os nossos valores e princípios. Então, você pensa com a cabeça, eu tenho possibilidade 1, 2 e 3.
E aí eu vejo, por exemplo, que às vezes a melhor decisão não é a que meu coração suporta, que ele aguenta. Então eu falo assim, bom, eu vou abrir mão da melhor solução possível, vou pegar uma que não é tão boa, mas é o que vai dar para eu poder viver bem em paz comigo. Perfeito. Aí acaba a angústia. Então, se todos nós fizéssemos esse caminho de entender as nossas angústias, toda vez que a gente sentisse isso, nós não íamos buscar um remédio, a gente não ia fazer uma compra, eu não ia fazer um botox, eu não ia fazer essas coisas para aliviar a minha angústia, eu não ia para um sintoma, eu ia na minha causa, eu já saberia que a minha angústia é porque eu não estou tomando aquela decisão importante na minha vida. Perfeito. E aí, se eu parar para sentar e pensar naquela minha vida e me debruçar sobre o problema que eu preciso resolver, eu economizaria muito mais dinheiro, economizaria tempo, sabe, e energia. Perfeito. E conseguiria viver a minha vida com mais sabedoria, entende? Entendo. Então, esse processo que eu estou te falando, né, esse processo psicológico, você vê que ele vai para todas as áreas da vida. E a vida vai jogar sintoma. Então, assim, a forma como a nossa alma fala com a gente é através das doenças. Porque como nós nos afastamos muito de nós mesmos, uma forma que a nossa alma tem de fazer a gente parar é criando um sintoma. Entendeu? Então ela te dá uma super enxaqueca. Então, por exemplo, todas as doenças, elas são sinaleiros. Então, por exemplo, ai, nossa, eu tô com uma enxaqueca, toda hora me dá enxaqueca, toda hora me dá enxaqueca. O que significa a cabeça? A cabeça é o juízo, né? Então, a gente fala assim, perdeu o juízo, menino? Tá com a cabeça onde? Tá batendo com a cabeça na parede, né? Então, quer dizer, tipo, o teu juízo tá na cabeça, né? Então, quando você tem muita dor de cabeça, significa que existe um conflito entre deveres. O que eu preciso fazer e eu não quero fazer. Então, é aquela coisa, né? A mulher, o cara quer transar com ela à noite e ela tem dor de cabeça. Então, tipo, ela sabe que precisaria, mas ela não quer, então aquilo dá um sintoma. Entende? É um sintoma entre o que eu devo e não quero fazer. Eu não quero fazer. Então, às vezes você vai para um trabalho que você não gosta e você começa a ter dor de cabeça toda vez que você vai para o trabalho, sabe? Tipo assim. Então, se a gente olhar os sintomas, a gente vai descobrindo o caminho para a gente chegar na causa. Na causa e resolver, né? Por exemplo, o pulmão. O pulmão é a sede da tristeza. Então, os chineses acreditam que é onde a energia da tristeza está ali. Tanto que quando você está muito triste, você não consegue respirar direito. Você faz... Não consegue dar um loop na respiração. Você respira assim, você... Né? Você fica cansado quando você está triste. E aí tem gente, por exemplo, que tem muita tosse. Muita gente fala que angústia no peito. Isso, o peito fica apertado. O peito está apertado, está Isso, e a respiração fica curta. Ela fica, sabe, ela não fica uma respiração boa. Sim. Ela fica curta, né? Então, por quê? O pulmão, ele faz esse exercício, né? Ele faz esse movimento de expansão e... Contração. Contração, exatamente. Então, a vida é assim. A vida, quando eu expando, eu estou pegando coisa do mundo. Quando eu aperto, eu estou exalando e desapegando. Então, eu preciso desapegar de algumas coisas. Porque se eu ficar só enchendo o pulmão, eu morro sufocada. Não morro? Morro sufocado. De tanto ar que está dentro. Você morre sufocado. Porque você não vai ter um loop, você não consegue respirar mais. Exatamente. Acabou. E tem gente que vai acumulando coisas na vida. Então acumula raiva, acumula rancor, vai acumulando, e ela mesma se sente sufocada de uma série de situações da vida, e às vezes o sintoma, ele vem assim, a pessoa fala assim, não sei, eu estou me sentindo sufocada, essa situação está me sufocando, né? E é isso. Ou às vezes, por exemplo, a pessoa tem aquela tosse que não sara, toda hora aquela tossezinha, é um sintoma de que existem tristezas que não foram choradas, que estão ali, que precisa ser vista. Nossa, doutor, e ela vai saindo assim, ó, aos solavancos, entendeu? Mostrando para você, olha... Estou com dificuldade. Isso. E o que a pessoa faz? Ela vai lá, toma um remédio, ela toma um xarope para acabar com o sintoma. E ela se distrai, hoje é muito comum, ela começar a trabalhar que nem uma louca. E ela trabalha, mas aquele sintoma, aquela angústia está lá ainda. Ela não viveu lutos.
Então, às vezes, vivia um relacionamento ruim e ela não quer parar para pensar sobre aquilo. Ela fala, ai, não quero nem saber dessa pessoa, ai, quero que eu vou apagar da minha vida, apaga do Instagram, apaga das coisas. Mas isso existe ainda. não vai resolver, fazer né? essa pessoa desaparecer da sua vida. Ainda, ela claro. existe, ela existe. E essas pessoas que trazem vivências difíceis na nossa vida, elas são os nossos mestres, na verdade. Porque eles trazem de volta a nossa memória aquilo que a gente precisa aprender para poder viver bem. Ele traz a nossa lição, porque a gente projeta no outro. Então, veja bem, a gente se relaciona por carências, né? Por exemplo, eu sempre tendo a jogar no outro uma dificuldade minha. Sim. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha... a minha ferida, eu tenho uma das... Todo mundo tem as suas feridas. E você pode ter... Tem um livro que ele fala das 5 feridas emocionais. É como se fosse uma classificação, mas na verdade você tem trocento. Mas é uma forma mais fácil, né, da pessoa, mais didática, né? Então, por exemplo, uma pessoa que sentiu o abandono. Então, vamos supor que em algum momento da sua vida, quando você era pequenininho, que nem eu me senti abandonada aos 7 anos, quando eu tive que sair da tutela dos meus pais e começar a trabalhar sozinha. Eu era muito frágil, eu me achava muito frágil, eu era toda tímida, eu tinha vários problemas de timidez, não sei o que, eu me senti muito assustada de ter que enfrentar uma situação que não era nem para minha idade, né? Porque era uma questão de trabalho. Né? Isso, com pessoas que eu nem conhecia, né? E tendo que me proteger sozinha. Então, naquele momento, eu me senti muito desamparada. Então, essa marca ficou. Aí, se eu cresço e não trabalho esse desamparo, onde eu vou cair? Eu vou cair na armadilha assim. Eu vou pegar o primeiro Zé Mané, entendeu? O primeiro Zé Mané que vai suprir a necessidade. Então, o cara que chegar pra mim e me pegar em casa, que me proteger... Vai ter sorte esse Zé Mané. Entendeu? Eu vou cair na lábia do Zé Mané. Entendi. E não é porque eu amo ele, é porque você tem que suprir a tua necessidade. Ele pega na minha carência, entendeu? Entendi. E ao invés de eu trabalhar a minha carência e ficar caindo em toda hora nesses caras, nesses tipo de isso, porque todo mundo tem, então algum encaixa. Mas às vezes a pessoa que te encaixa ali é uma pessoa tóxica para você. Ela não é uma pessoa boa para você. Nossa, então mas como ela faz aquilo que você precisa, né? Entre aspas, você fica caindo nessas armadilhas. Por isso que tem gente que entra em relacionamento ruim, um atrás do outro. Porque ela ainda está buscando no outro... A gente tem o costume de falar que você tem um dedo podre para a relação. Né? Mas é que ela ainda busca no outro algo que ela tinha que fazer com ela. Ela tinha que resolver ela mesma. Exatamente. Então ela tem que entender assim, olha, cara, eu tenho esse calcanhar de Aquiles. É como se você tivesse, por exemplo, todo mundo tem uma doença que vem sempre. Não é verdade? Tem gente que tem terçol, herpes, que quando você está meio abalado... a imunidade cai e vem sempre aquela mesma. Mesma, no mesmo lugar. No emocional é a mesma coisa. Você vai ter o seu calcanhar de Aquiles. Ponto. Você tem que conhecer qual é. Você tem que conhecer para você se defender. Sim. Porque você vai trazer o seu remedinho você mesmo, certo? E você não vai precisar que o outro traga para você. Isso é maturidade. Então, toda vez que você está carente... Aí você tem que estar esperto, porque vai vir alguém que você vai querer terceirizar a sua carência, entendeu? E aí é muito fácil a gente cair nessa armadilha de apontar para o outro e querer buscar alguém. Por isso que a gente faz o checklist. O pessoal vai buscar parceiro amoroso e faz um checklist. A pessoa tem que ser isso, aquilo, outro. Você bota lá a tua lista de carência. Sim. Você quer que a pessoa supra a sua carência, entende? Né? E às vezes, você tá com a pessoa perfeita ali, ó. A pessoa, você dá o checklist, ela preenche, mas não tem química, não tem outras coisas. Aí você fala assim, a minha lista não funciona, né? Porque a gente está querendo usar mecanismos que não funcionam na vida amorosa. Entendeu? Então, a melhor vida amorosa, primeiro é que a gente tem com a gente. Resolvida. Você tem que estar totalmente resolvido dos seus traumas. O totalmente também é uma ilusão. A gente nunca vai estar. A gente vai ter que fazer o trabalho aos poucos. Bom, de uma certa forma, você tem que estar bem resolvida emocionalmente. Isso, minimamente. Minimamente. E tendo amor próprio, para que você possa
ter um relacionamento saudável. Exatamente. E não tóxico. Exato. E aí, fazendo a ponte agora com a questão da saúde, Sim. é igual. Porque vamos supor, se a pessoa é muito hipocondríaca, que ela vicia em a base de remédio, remédio, a sem mesma necessidade. coisa, ela vai jogando os medos dela e ela usa, então, ela joga o medo na doença. Então, ela tem medo de doença. Você pode perceber que tem gente que, nossa, fala em doença, a pessoa fica toda doida. Eu tenho amigas assim, que é o ponto fraco dela. Ela morre de medo de ficar doente, aí vai no médico, já dá taquicardia, já sobe a pressão, já altera, entendeu? Porque tem medo de saber que está doente. Está doente. Mas ela pega, é o trauma dela, então ela pega os medos dela e coloca no fator doença. Entendeu? Como tem gente que pega os sintomas e joga no corpo. Então eu tenho que ficar fazendo plástica o tempo todo eu tenho que ficar me mudando. Mas você vê tem que a gente causa... que não quer envelhecer, né? Exato. Entendeu? Ela congela, né? E assim, a gente vai percebendo o seguinte: viver a vida, ela é fácil. Mas porque a gente tem uma resistência muito grande em olhar para quem somos nós, para conhecer essa magnitude que somos nós, que somos filhos do Criador, a gente não quer olhar para a gente porque temos medo, né? Temos medo do nosso tamanho, temos medo, inclusive, dos nossos sucessos, porque às vezes a gente tem medo de crescer, tem medo da nossa inteligência e tudo mais. A gente sofre sem necessidade. E porque sofremos tanto, né, sem necessidade, a gente não consegue essa espontaneidade que todo mundo quer. Então, quando a gente fala em viver em plenitude, felicidade e harmonia, é você ser o que você é, só. E hoje a gente vive não sendo. Então eu acho que eu tenho que ser mais rico, eu acho que eu tenho que ter aquele carro, eu acho que eu tenho que ter... aquela roupa, porque senão a pessoa não vai gostar de mim. Você não vai ser aceito na sociedade. Exato. Então esses medos, eles bloqueiam a nossa expressão. Então, por exemplo, se a gente vai num podcast como esse, a gente fica assim, ai, mas será que eu vou falar tal coisa? A pessoa vai achar que eu sou burra? Ai, será que eu falei tal coisa idiota? Será que não sei o quê? A gente fica assim, porque... Você cria uma barreira, um muro, isso. Assim que... A gente cria um personagem achando que se a gente for aquele personagem, nós seremos aceitos, sabe? E no fundo, é porque a gente não aceita. Então, como eu não me aceito, eu preciso me travestir de outra pessoa, sabe assim? Para que eu me aceite um pouco mais, né? E começo a vender essa imagem para as outras pessoas. De quem você não é. De quem eu não sou. E para sustentar essa imagem, cara, é muito custo. Custa muito eu sustentar um personagem que eu não sou. Então eu tenho que ficar me mostrando sempre feliz quando eu tô triste. Eu passo por cima dos meus valores, eu passo por cima das minhas vontades. Entendeu? Eu me corrompo o tempo todo para ser alguém que eu fico achando, sei lá quem, na minha cabeça, né? Eu tenho que ser a loucura. Entendeu? Entendi. Porque eu simplesmente não quero ser. Verdade. Sabe? Por isso que eu falo, a vida é muito simples. O mais natural possível é melhor, né, doutora? Sempre. E a coisa hoje mais difícil é você ser natural. O mais difícil hoje é a gente ser espontâneo. É muito difícil a gente colocar a nossa essência para fora, a gente falar as coisas que a gente quer falar sem medo. Ainda mais hoje, que você é bloqueado por tudo. Sim. Hoje você não pode falar nada. Você é cancelado, não pode falar nada, não pode elogiar, não pode denominar cor, nada. Não pode... Você não pode mandar um áudio que pega o teu áudio e você é cancelado por todo mundo porque você comentou não sei o quê com o teu amigo. Então, assim, você não pode dar um fora numa menina, ou a menina não pode dar um fora do cara, porque daí vai lá no grupo e todo mundo fica sabendo, ela vai lá e posta no Instagram a sua conversa privada com ela. Né? Entendeu? Então hoje eu vejo até como isso está ficando tóxico nas relações. Então os homens estão com muito medo também de se relacionar, porque não pode isso, não pode aquilo, porque isso é assédio, porque isso, porque aquilo. Porra, não pode nada. Você entendeu? Entendi. E no fundo, todo mundo fica insatisfeito. Porque as mulheres também ficam insatisfeitas, porque daí os caras não chegam, o cara não chega porque pode ser assédio. O cara não pode olhar, você tá me olhando por quê? Isso. Eu peguei um Uber esses dias, fui participar de um podcast, e batendo um papo com o Uber me disse o seguinte, que tinha um colega dele que estava com uma amiga e estava paquerando uma moça. Certo. Ele viu que a moça estava olhando para ele, aí a amiga da moça chegou até o rapaz e falou, escuta, eu me chamo fulana, qual é o seu nome? Fulano de tal. Olha, se você continuar olhando para minha amiga, ela vai chamar o segurança para te colocar para fora. Menino. Ela está se sentindo incomodada. Olha,
Mas olha que Pode um negócio desse? a mulher adora ser olhada, ela se arruma para ser olhada. Perfeito. Porque veja bem, a mulher gasta uma fortuna para arrumar o cabelo, para receber um elogio, fazer uma maquiagem, para ser notada. Aí alguém que olha, um Cristo que olha para ela, enfim, alguém olhou. Aí vem a amiga invejosa, que quer acabar com a graça da outra que é muito bonita. Então ela chega lá e fala assim, olha, você tira o olho da minha amiga lá, porque senão eu, sabe? Ela falou mesmo, falou pro cara. E o cara porque falou a inveja dela não aguenta ver a amiga roubando todos os homens. Então assim, e aí a gente coloca isso no discurso de que eu tô protegendo minha amiga. Não tá protegendo a amiga. Ela não aguenta ver a amiga bonita. O sucesso da amiga, que a amiga tá fazendo sucesso. Sabe? Doutora, eu vou todos os dias para academia, como você, e eu tenho notado muita gente da terceira idade. Ótimo. Da terceira idade treinando e totalmente disposta. Sim. O que você me fala sobre isso? É muito importante, né? Muitíssimo. Antigamente, olha, eu lembro na época que comecei a fazer musculação e meu pai, ele falava assim, não, Meire, não pode fazer, olha só, olha, você tá ficando que nem um homem, não pode. Então, naquela época, a musculação, ela tinha uma conotação assim, o pessoal tinha um certo preconceito com a musculação. Agora a musculação, ela já é assim, uma coisa da moda, todo mundo faz, mas na época desses idosos, se via a musculação com muito preconceito, mas não tinham tantas pesquisas, os estudos não estavam tão avançados, né? Hoje, com toda essa disseminação, a gente já sabe, e os próprios médicos já orientam os idosos a fazerem musculação, que é o melhor exercício para a terceira idade. Então, gente, passou dos 30, é musculação para salvar a tua vida. Então, não adianta vir com um Pilates. É importante você ter uma consciência corporal. Eu fiz o Pilates bastante tempo e tal. É importante a corrida? É importante e tal. Tudo bem, você pode fazer tudo isso, mais a musculação. Ela tem que estar junto. É musculação e corrida, musculação e pilates, musculação e aeróbico. Isso é musculação, é tudo. É a base. É a base. Você pode variar depois, mas a musculação é a base, porque durante o nosso corpo, ele precisa movimentar, ele precisa pegar um pouco da carga. Nós trabalhávamos na roça antigamente, o ser humano, ele agachava, ele levantava, ele andava muito, que não tinha carro, sabe? Certo. Então, como eu falei, nós não modificamos as nossas estruturas, elas funcionam ainda através do movimento. O nosso cérebro, ele só funciona melhor com o movimento. Os nossos neurônios e todos os neurotransmissores, eles só funcionam bem através do movimento. Então, a pessoa que é parada, ela não consegue realmente produzir os hormônios necessários, ela para o processo dela. É como um carro que não funciona. Por exemplo, você pode comprar um carro zero e deixar ele na garagem parado. Esse carro vai dar problema? Parado vai dar problema. Vai dar problema. Mesmo que todo dia você dá uma ligadinha nele, mesmo, vai ressecar, o fato de você não rodar com ele... Vai secar a água do radiador. Exato. E a água evapora, né? Exato. A água evapora, então vai dar problema. Vai dar problema. As borrachas. Tudo. A mesma coisa. O carro foi feito para andar. A gente também. Nós fomos feitos para nos movimentarmos. E nós somos como bateria do carro. Quanto mais você se movimenta, mais energia você ganha. Então, você só vai se sentir bem depois do movimento, não antes. É igual moinho de vento. Então, você precisa primeiro começar aquele movimento para depois você começar a gerar energia. Então, não adianta você querer ter disposição antes de ir para a academia. Você só vai ter a disposição depois. Entenda isso. Verdade. Entenda, porque se você entender isso, você para de brigar. Porque tem gente que fica esperando a disposição vir para ir para a academia. E esse também é outro problema, né, Valdir, dos dias de hoje. Hoje nós estamos tão mimados que nós vivemos à base dos nossos humores. Do tipo assim, se eu tô com vontade, se eu tô bem, eu vou pra academia. Se eu não tô bem, eu não vou pra academia. Hoje eu tô tô a fim de olhar pra cara do Valdir? Beleza, então eu vou falar com você. Mas hoje eu não estou com a vontade de falar com o Valdir, não vou falar com ele. Sabe assim, a gente parece bicho, porque, veja,
Os É muito bichos, mimo, os, né, que você tá falando. os mamíferos, eles todos têm emoções. Então, eles também sentem raiva, eles também sentem medo. Então, se nós ficarmos à mercê das nossas emoções, nós não somos nada diferente de bicho, certo? Perfeito. Entende? Sim, Então, entendo. quer dizer, o bicho, ele faz o que ele tem vontade na hora. Ah, tô com vontade de deitar ali, ele vai lá e deita, sabe? Mas o ser humano que fizer isso, pois, ele tá perdido. Tá perdido, lógico. Porque Deus deu uma consciência, ele Pra deu uma ele racionalidade para ele pensar, pensar acima das emoções. Sim. E nós estamos tão mimados a ponto de viver a nossa vida com base nas nossas emoções. Entendeu? Se eu tô Entendi. afim, eu vou. Se eu não tô afim, eu não vou. E isso tá pegando as relações. Então, por exemplo, hoje, eu vejo isso que aconteceu, foi a pandemia. Ela foi piorando um pouco essa questão. As pessoas começaram a ficar com muita preguiça social. Então, ela começa a ter preguiça de sair de casa. Ela fala, ai, vou ter que ir lá falar com aquela pessoa, ai, não sei o quê. Porque ela esquece que as relações precisam ser cultivadas. Se você quer ter amigo na tua vida, você tem que fazer um esforço para você falar com teu amigo. Para você sair da sua casa e encontrar o seu amigo. Então, você tem que fazer um pequeno sacrifício para você ter um benefício maior. Sabe? De você ganhar um abraço, de ser querido, de trocar uma boa conversa, de você ter momentos de conversas positivas que te fazem crescer. Agora, a pessoa não quer fazer nem esse esforço. Você entendeu? Por quê? Porque agora na hora eu tô com preguiça de ver um Netflix. Porque eu tô com preguiça de me trocar. Porque eu tô com preguiça de tirar meu pijama. Sabe? Então, essa coisa da preguiça social que a gente está tendo, né? E agora muita gente está começando a perceber isso e está saindo da bolha, graças a Deus. Está nos adoecendo. Porque quando a gente começa a se fechar no nosso mundinho, a gente começa a ter depressão. Então, o ser humano ele não foi feito para ficar só. Quando o ser humano está sozinho, a solidão é como se você fumasse 14 cigarros no dia. A toxicidade que você ganha no teu corpo é como se você fumasse 14 cigarros. Caracas! E aí o que a gente faz? A gente, para não sentir o mal-estar, a gente liga a televisão para fazer um barulho, a gente bota lá de alguma forma para sentir acompanhado com alguma coisa. Exato, alguém falando, então você coloca lá um podcast, alguém falando, entendeu? Para se sentir menos só. Aí você pega um TikTok ou um Instagram da vida e fica rolando aquele negócio ali. A pessoa acha que ela está relaxando, mas ela não está relaxando. Aquilo ali, ela está tentando se distrair da angústia dela. Nossa. Mas ela não está tratando a angústia dela. O que seria ela tratar, né? Seria aqueles momentos de verdadeira reflexão. E normalmente a gente só tem esses momentos bons muito com conversas como essa que a gente está tendo aqui. Perfeito. Entendeu? Entendi. Em que você precisa de um tempo para você debater sobre um assunto e você ficar pensando sobre eles. E discutindo um pouco essa coisa. Então, é muito mais legal você sentar numa padaria, tomar um café com seu amigo e ter um papo mais legal do que você pegar o seu celular e ficar rodando aquele negócio ali. Quando você está rodando aqueles rios e rindo, achando que você está se distraindo, na verdade você está se estressando mais ainda, porque aquele tempo é um tempo de péssima qualidade. E é um tempo que você está jogando fora, entendeu? Você não está usando aquele tempo para alguma coisa útil de verdade. E aquilo não vai trazer a paz que você acha que vai ter. Ele vai te dar mais angústia ainda. Querida do céu. Entendeu? E isso... Então isso está adoecendo a gente. Claro que tá. Isso pode ser com tudo. Por exemplo, a gente vai buscando formas de amenizar a nossa ansiedade, a nossa angústia. Tem gente que vicia em sexo. Sai com um hoje, amanhã outro. Mas é um sexo vazio e depois a pessoa fala, pô, eu tô com tanta gente aqui, mas ao mesmo tempo parece que, sei lá, não tem ninguém. Sabe? Então, é isso. Ou tem gente que bebe, né? Que bebe, sei lá, você vai se viciar de alguma forma, ou nos remédios, entendeu? Sim. Então a gente vicia. E o vício, ele sempre vem no lugar de um... Ele sempre vem para amenizar uma angústia. A sua angústia, que você não está resolvendo ainda. Que coisa, hein? Por isso muita gente se droga. Né? Porque para aguentar a própria angústia é só baqueado, entendeu?
para não lidar. Meire do céu, você tem uma vastidão de informações que eu vou te contar. É um pouco complexo para entender, mas assim, uma vez que você entende que é tudo na mesma origem, cara, fica muito mais fácil de você resolver. É só você parar e fazer as perguntas, sabe assim, do tipo, cara, eu tô fugindo de quê? Eu tô com medo de quê? Deixa vir, sabe, assim, eu tenho medo de quê? Eu tenho medo do ridículo, eu tenho medo que as pessoas apontem pra mim e falem que eu sou uma burra, que eu sou uma idiota. Cria na tua cabeça um cenário catastrófico. Deixa, quando eu tô com muito medo, assim, eu crio um cenário. Tô com medo de quê? Tô com medo, sei lá, do ridículo. Então eu boto todo mundo rindo de mim, né? Rindo, bastante, muita gente rindo, assim. Bem exagerado, pra você sentir um auge daquele sentimento, da vergonha, né? da humilhação, que todo mundo tá rindo, da não sei o quê. E aí você continua teu exercício, né? Deixando vir, deixa, até você cansar. Cansou, as pessoas, sei lá, vão embora. Sobrou quem? Sobrou você. Quando sobra você, você fala assim, cara, o riso de todos não me matou. Eu ainda tô viva aqui. Sabe? Aquele medo que eu tinha, que eu achava que nem era impensável, quando eu pensei nele, não me matou. Agora vamos trazer para a realidade. Qual é a probabilidade de eu ter essa multidão de gente apontando o dedo para mim, rindo? É quase nula, entendeu? Então, assim, eu tô com medo de quê? Sabe? Perfeito. Então, aí você também vai tirando a tua máscara. Então, você fala assim, cara, essa máscara da perfeição aqui que eu tô levando, que eu tô me criticando o tempo todo, que eu tô me batendo todo dia, falando como eu sou idiota, como eu sou isso, como eu sou aquilo, eu falo, cara, isso aqui também não vai me podar de um dia alguém tirar um sarro da minha cara. Então, pra que eu tô carregando esse negócio? Sabe? Aí eu desapego daquele treco. Eu falo, cara, máscara, eu não preciso de você o tempo todo, sabe? Não preciso. Aí você desapega. Eu não te quero mais, máscara vai te... Não preciso tanto, sabe? E se a gente fizer isso com várias coisas, né? Que eu falei das pessoas que vão carregando muita angústia, muitas mágoas e tal, olha para elas um pouco. Você vai ver que elas nem vão te matar. Você só tem medo de olhar para elas. Porque naquele momento elas foram difíceis, mas hoje já não são mais. Que nem, quando você passou pelas situações difíceis da sua vida, naquele momento você não queria nem ser você. Você fala, eu queria ser outra pessoa, não queria estar passando por isso. Queria. Foi muito doloroso. Foi. Mas hoje, quando você lembra daquilo, você fala, olha, eu passei por aquilo. Mas o fato de você lembrar daquilo não te mata. Concorda comigo? Não te mata. Você lembra daquilo e você fala, passei por aquilo, foi ruim pra caramba, não gostei. Beleza. Mas você vê aquilo não te matou. E tudo que não te matou, te fortaleceu. Fortaleceu. Entendeu? Então, assim, esse é o olhar que a gente precisa ter para as coisas da nossa vida. Se eu tivesse um olhar de pena para mim, eu estaria... você ficava lá. Eu ficaria Você lá. ficava lá. Mas a nossa necessidade de sobrevivência, ela é muito maior. É interessante que as nossas células, todas as nossas células do nosso corpo, fizeram uma pesquisa assim, foram fazer um estudo de célula. Pega uma célula do teu corpo e você começa a cutucar ela. Cara, essa célula, ela se mexe de um jeito, ela reage fugindo, ela se contrai, ela quer viver. Ela não quer ser cutucada. Ela não quer ser morta. Ela não quer ser morta. Então, todas as células do nosso corpo, elas vão lutar para viver. Ela vai se mexer, ela vai correr, ela vai fazer qualquer coisa. Se você pegar uma barata e tentar matar a barata, você vai ver a dificuldade de matar a barata, que ela sai correndo, meu filho. Sai pra todo lado. Por quê? Porque ela tem um instinto de vida. Perfeito. O nosso instinto de vida, cara, a gente tem que confiar no nosso instinto de vida. Porque o nosso instinto, ele vai funcionar. Entendeu? Então, se a gente confiar que por pior que seja a situação, se você está vivo, é porque está funcionando. É que você, de alguma forma, você reagiu corretamente. Reagiu. E você está vivo. É o que importa. Entendeu? Então, por isso que eu também falo assim, que a gente pode até matar o legítima defesa, ela é aceitável até na Igreja Católica. Por quê? Porque ela é um instinto, você não pensa. Nós, seres humanos, na hora que nós estamos naquele desespero, meu filho, nós vamos fazer qualquer coisa para sobreviver. E por acaso a gente pode ter matado alguém, você entendeu? Entendi. Mas assim, a gente tem que confiar que é assim. É que nem eu falo assim, eu não tenho medo de morrer, mas eu sei que eu vou lutar até o máximo da minha vida para viver. Entendeu? Eu não desejo a morte, mas eu sei que eu vou morrer. Não tenho medo dela, mas eu sei que quando ela vier, eu vou lutar o máximo para eu viver, porque eu sei que todas as células do meu corpo vão reagir para viver. Então, assim, a gente não tem que ter tanto medo
das coisas da nossa vida, porque a gente vai... Se a gente confiar na vida... O que é a vida? A vida é Deus. Quem dá a vida é Deus, a todos os seres. Então, é confiar em Deus, na verdade. Né? Se a gente substituir a palavra, que é só uma palavra, é confiar na vida, é confiar em Deus. Deus está sempre lutando para nosso bem. E o nosso bem é estar vivo. E fazer da nossa vida o melhor possível. Para a gente viver as experiências. E cuidar da melhor forma possível. E exato. E a partir das experiências, a gente se torna mais sábios. Então, quer dizer, todas as pessoas vão trazer situações para a nossa vida. E olha só como é interessante, Valdir. As experiências da vida são experiências emocionais. Nós vamos chegar no final da vida e vamos morrer e vamos deixar o corpo e todos os bens materiais que a gente pegou de empréstimo e usamos nessa vida. Mas não vamos levar nada. O que a gente vai levar? As experiências. E as experiências causaram impacto na nossa vida. Trouxeram tristezas, alegrias, esperanças, um monte de coisa. E é isso que amplia a consciência. Nós só estamos encarnados aqui para aumentar a nossa consciência que vem através das emoções. Então, através das emoções, eu aprendo a lidar com a minha mente, com a minha consciência. E aí aprendo com isso a transformar, fazer alquimia, né? Transformar aquelas mágoas, transformar aquelas coisas ruins em espontaneidade, em vida. Isso é plenitude. É quando, por exemplo, você pega uma semente de uma árvore e ela se torna árvore sem nenhuma crise existencial, porque a árvore, ela não fica assim. Ai, será que eu sou uma árvore? Será que eu sou macieira? Ai, não sei se eu sou macieira, eu queria tanto ser uma laranjeira, mas eu sou uma maçã. Sabe, a árvore não tem esse problema, e a gente tem. Então nós, porque temos essa consciência, a gente tem dúvida. Então a gente fica assim, ai, mas será que? Ai, eu tô com tanta vontade de dar um oi, gente. Aí fala, mas se eu falar assim, acho que eu não sei. Mas a minha natureza é de fazer assim, né? E aí eu me podo disso, porque eu acho que eu tenho que ser uma laranjeira, sabe assim? Entendi. Tipo, a minha natureza é de ser uma macieira, e eu acho que todo mundo aqui tá querendo que eu seja uma laranja. Uma laranjeira. Então eu me moldo na laranja e deixo de ser a minha macieira, porque eu Quer dizer, duvido. a carcaça que você usa não é você. Exato. E nas experiências da vida, esses traumas, eles vão trazendo um monte de carcaça. Então eu vou me protegendo até o ponto que eu não sei nem mais quem sou eu. Então, eu coloquei tanta armadura dentro de mim que eu mesma não consigo me enxergar. Por isso que eu preciso que alguém me diga quem que eu sou. O que eu sou? Me diz, o que você tá achando? Perfeito. Às vezes, Valdir, às vezes minhas amigas mandam uma foto do rapaz. Me tô saindo com esse cara aqui, ó. O que você acha? Tipo assim, eu que tenho que dar o aval. Elas parecem que elas têm a resposta, mas querem saber a tua. Então, se você falar assim, esse cara aqui eu não sei, achei meio estranho. Aí ela murcha. Ela fala, minha amiga não aprovou, então também não gostei. Você começa a desgostar do cara que você tava todo gostando, você entendeu? Porque a amiga não gostou. Sabe isso? Não é isso? Se você pega uma foto de uma mulher mó bonitona e tal, aí você tá achando que ela é maravilhosa. Aí você mostra, tô saindo com essa menina aqui, ó. O cara fala, achei esquisito essa menina. Aí você fala, cara, ela não é tão boa. Aí você mostra pra outro. Aí se o outro cara fala também, não achei tão boa, você começa a achar que ela não é tão boa. Sabe? E antes você estava gostando. Então a gente invalida a sugestão dos outros. A gente invalida as nossas percepções. Invalida dos outros. Invalida dos outros. Mas por pura falta de autoconhecimento. Nossa entendeu? Senhora, nossa, é incrível. É uma maluquice, né? É incrível, Meire. Incrível. Olha, nós desviamos todo do assunto aqui. Não, é muito bom esse bate-papo, né? Porque é aquilo, nós temos que ser nós mesmos, não podemos ficar cheio de carcaça. Isso. E às vezes a malhação tem isso também, ela acaba sendo uma carcaça. Tem um cara que eu sigo ele na internet, esqueci o nome dele, que ele estava fazendo esse processo de autoanálise, e aí ele começou a perceber que ele queria muito, muito fazer a musculação para ele ficar cada vez mais forte, porque ele se sentia fraco. Então, era uma compensação. E aí ele começou a entender que que ele estava criando era uma carcaça. Era uma carcaça. Era ele mesmo. E estava fazendo muito mal, porque ele tinha que tomar muita bomba, porque ele tinha que manter muita dieta, aquela coisa toda, e ele não estava vivendo, porque ele estava mantendo aquele personagem. Sim, ele estava numa bolha que não era ele mesmo. Né? A hora que ele começou a entender isso, ele começou a desapegar daquela máscara, ele começou a ficar mais saudável. E também não ficou mal.
Ficou ele bem. não ficou bem, mas ele entendeu que era uma neurose aquilo, era uma neurose, era uma forma de amenizar. Sim, ele estava se escondendo atrás de uma carcaça aqui. Isso. Né, ele queria ser mais forte, para se sentir mais forte. Isso. Eu sei como é que é. Entendeu? Então, como a gente está falando hoje de saúde mental, saúde física, a questão do equilíbrio entre elas é o bem-estar interno, mas não o bem-estar do prazer. É um bem-estar harmônico. É de você estar em harmonia com você, de você estar nessa plenitude, sabe? Eu me sinto assim. Hoje, aos 59 anos, eu vou treinar todos os dias. E todos os dias que eu treino, eu sempre saio renovado, Meire. Eu sempre saio muito bem renovado. E eu sinto que a academia realmente é uma grande terapia. Sim. Né? E as pessoas de terceira idade que estão treinando, como você falou, estão vivendo melhor agora do que os idosos de antigamente. Com certeza. Né? Com certeza. Então, e você vê, a gente está vivendo mais tempo, os nossos idosos estão ficando cada vez mais idosos. Eu lembro quando garoto, uma mulher de 45 anos, de 50 anos já era velha. Um cara de 40 anos já era velho. Isso. Hoje eu com 59 anos não me sinto velho. Pois é. Hoje eu treino, eu faço musculação, a musculação salvou a minha vida. Sim. E eu vivo a musculação porque eu quero ter uma velhice independente. Isso, e porque dá prazer, né? Dá muito prazer, porque eu te falei, eu saio todo dia da academia revigorizado. Sim. Com vigor, me sinto jovem. Isso. E passo na minha rede social para todo mundo se cuidar. Todos os dias fazer o seu melhor, fazer o seu 1%. Não precisa fazer tudo num dia só, mas que faça pelo menos 1%, cuide da saúde, valorize a saúde, vamos viver da melhor forma possível, vamos envelhecer com qualidade de vida. Exatamente. É isso que eu sempre falo para os meus seguidores. E tá certo. A musculação salvou a minha vida. E você, com 52 anos, treinando todos os dias, não aparenta a idade que tem. Né? Parabéns. Obrigada. Você treina na Gaviões, né? Treino todo dia na Gaviões, gente. Eu quero ver vocês lá, hein? É isso aí. Meire, eu agradeço. Eu que agradeço pela muito. Sua visita. Obrigada. Foi muito bacana. Aliás, a primeira de muitas, tá? Vou te chamar novamente aqui pra gente falar mais. Você tem um baú aí de informações. Tá bom, Meire? Muito obrigado. Hoje o papo foi profundo. Foi. Mas você tá de parabéns. A pessoa vai ter que ouvir umas 3 vezes esse podcast aqui. Sim. Muito obrigado por ter aceito. Obrigada. Eu que agradeço aí quem está acompanhando a gente. Curta aqui a nossa entrevista, compartilha aí com quem tem muita ansiedade. Meire, deixa naquela câmera ali. As suas minhas redes sociais. Gente, tem o Instagram que todo dia tem informações novas para você, que é o @meiricamia. O Meire escreve assim, MEIRY e o Camia com K. E o meu canal do YouTube, que é o Meire Camia. Lá tem mais de 1.500 vídeos já para você, com muitas lives, muitas coisas legais para você trabalhar a sua qualidade de vida, sua saúde mental e você poder entrar nesse caminho da plenitude aí, vem com a gente, né? Bacana. E você palestrante outra coisa, também, né? gente, para quem quer palestras ilustradas com mágicas, palestras corporativas para vendas, treinamento de liderança, todas essas questões corporativas, vai lá no meu site, que é o www.meiricamia.com. Eu desenvolvo palestras e treinamentos com foco em mudança de comportamento para melhorar o desempenho da sua equipe, mas com muita saúde e qualidade de vida. Muito bem. Eu falo que o trabalho não pode nos matar. Verdade. O trabalho tem que ser uma fonte de alegria. É isso aí. Né? Muito prazer, né? Tem que ser. Tem que ser. Aí o resto vem. Vem. É uma consequência. Parabéns, doutora. Obrigada. Fantástico. Você só esqueceu de fazer uma mágica. Pois é, verdade, né? Na próxima eu trago a mágica. Na próxima eu trago uma mágica aqui. Gente, chegamos mais um final. Muito obrigado e assistam até o final. Não vou falar agora porque também nós estamos no final. Um grande e forte abraço a cada um. Tchau, queridos!